Oi, gente, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma aula do nosso curso Apocalipse, versículo por versículo, e hoje estudaremos capítulo 14, dos versículos 14 até o 16. O 14 diz aí, ó: Olhei e eis uma nuvem branca. Sempre, ou na maioria das vezes em que aparece uma nuvem na Bíblia, gente, está relacionado com algo que vai acontecer para frente. Tá? Lógico que tem versículos que focam numa outra direção. Tá? Mas, por exemplo, você pega aqui, ó, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, ele diz a respeito do arrebatamento, que Jesus vai vir entre as nuvens, etc, etc. O Mateus 24, versículos 29 e 30, dizem: Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a nuvem, e a lua, aliás, não dará a sua luz. E no versículo 30 diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão. E o que vai acontecer? Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, nuvem aponta para algo que vai acontecer no futuro também, tá joia? Ah, em relação a isso ainda, nós temos alguns tipos de nuvem que aparecem na Bíblia. Então, coloquei ali para vocês, olha lá, nuvem negra, nuvem luminosa, nuvem ligeira, e assim sucessivamente. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz que eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Então, nuvem indica também é, pureza e justiça. Tá? Ela é um símbolo comum do Apocalipse, indica, aponta para alguém que tem o poder para executar juízo. E é isso que Jesus Cristo virá fazer nessa segunda vinda. Né? Então ele não vem mais como cordeiro, não vem mais como bom pastor, agora ele vem como juiz. Voltando para o Apocalipse 14, 14, a gente tem aí, ó, aqui que depois da nuvem branca, o texto diz: E assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem. Então a gente sabe que quando a Bíblia fala desse filho do homem, está apontando para a natureza humana que Jesus Cristo tinha, né? E então se refere também a um título messiânico. Quando a gente vai para Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14, a gente vê bem isso também no Daniel. Olha só. Na minha visão à noite, e aí quero fazer só um parênteses para você, tá? O texto, o versículo começa dizendo na minha visão. Então, Daniel é um homem que tinha visão, assim como outros, tá? Sempre que Deus dá uma visão para alguém, gente, ele tem um propósito. Bom, é importante a gente ter isso na nossa vida com muita clareza, porque tem muitas pessoas hoje em dia falando que Deus está dando visão para ela. Tudo bem, Deus pode até estar dando mesmo. Entretanto, o que nós temos que perguntar é o seguinte: olha, qual é o propósito para Deus te dar essa visão? O que vai ter que ser executado? O que nós vamos fazer em relação a essa visão que nós tivemos? Se for para você, o que eu tenho que fazer? Tá bom? Então, muita gente pensa que está tendo visão e não está. Tá certo? Pessoal, não, porque Deus mostrou. Tá, mas por que Deus te mostrou aquele anjo lá? Qual que é o motivo? Porque na Bíblia, sempre que ele fez isso, ele tinha um propósito. Aqui no Daniel, era para revelar o que iria acontecer futuramente, para que ele tomasse as atitudes necessárias. Então, essa visão foi dada à noite. Aí ele diz também, ó, vi alguém semelhante ao filho de um homem, vindo aonde? De novo, olha lá, ó, apontando para o futuro. Isto é, uma profecia aqui. Vindo com as nuvens dos céus, ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Então, versículo maravilhoso. Nós vemos o Criador das nuvens vindo, né, assentado sobre as nuvens, vindo entre as nuvens. Então a gente vê aqui que Daniel, capítulo 7, está deixando claro também isso que eu acabei de mencionar antes. Tá? Então, se refere com profecia, a questão da visão, você toma muito cuidado quando tiver uma visão, né, no sentido de procurar o propósito, e a natureza messiânica de Jesus aparecendo. No versículo 14, a gente percebe ali ele dizendo: A ele foram dados, o que deram a ele? Ó? Autoridade, glória e reino sobre todos os povos. A Bíblia diz até em Daniel capítulo 4, versículo 32, que o Altíssimo tem domínio sobre todos os reinos dos homens, e ele o dá a quem quer. Isto é, por mais que o homem ache que ele tem o controle de tudo, Deus está no controle, permitindo que ele governe. Né? Então, ó, glória e reino ao que? A todos os povos,
nações e homens de todas as línguas o adoraram. Aí continua dizendo, ó, o seu domínio é um domínio eterno que não acabará. E o seu reino jamais será o quê? Destruído. Então a gente percebe um juízo e governo mundial de alcance ilimitado, limitado. Então ele é o controlador do universo, com poder ilimitado e autoridade para essa finalidade. Depois, voltando para o Apocalipse 14, 14, a gente vê ali, ó, então, semelhante ao filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro. Aí nós temos ali embaixo alguns versículos que falam a respeito de coroa. Aí isso daí estão no Apocalipse, depois vocês deem uma olhada, né? Algo muito importante. A coroa também ela indica o quê? Realeza, governo. Então, quando Jesus fala que ele é filho do homem, né, que ele usa uma coroa, por exemplo, os judeus do Sinédrio, pessoal, sabiam disso. Então, eles perseguiam Jesus por conta das coisas que ele falava. E aí, nós vemos que mesmo assim o Senhor Jesus não se rendeu, não deixou de lado a sua identidade ministerial, não tirou o foco do propósito, mesmo sabendo que esses homens o estavam perseguindo por conta disso. Muitas vezes nós tiramos o foco do propósito porque alguém está perseguindo a gente, porque alguém fala alguma coisa contra a gente. A primeira coisa que o diabo sopra na nossa cabeça é para a gente abandonar a igreja, é para a gente largar o que nós estamos fazendo, para a gente parar, porque é isso que ele quer. Porque quanto mais gente parado, né, mais espaço ele vai ter para atuar e aquela pessoa vai deixar de executar o ministério dela e, consequentemente, receber os galardões. Então, a coroa indica a realeza, Jesus Cristo sempre se colocou assim, ele nunca recuou por conta daquilo que os homens fizeram contra ele, ou até mesmo por aquilo que nem fizeram, mas que falaram. Então, tem aí essa coroa de ouro indicando vitória, divindade, autoridade, realeza e governo. Não é? Então, o governo dele vai ser diferente do desgoverno do anticristo, pessoal. Então, quando o anticristo estiver aqui governando debaixo da autoridade do Senhor, ele vai fazer, de fato, muita coisa ruim, muito desgoverno. Enfim, ele vai deitar e rolar em cima daqueles que estiverem aqui. Avançando, em outro momento, eu falei para vocês de alguns tipos de coroa que tem na Bíblia. Então, deixo aí nesse slide novamente, para vocês deem uma olhada com calma, tá bom? Tem os versículos aí, e em outras aulas isso já foi mencionado. Eu falei, inclusive, da coroa que vem usando o cavaleiro do Apocalipse, capítulo 6. Falei também, né, o cavaleiro do cavalo branco. Falei da coroa que vem usando o cavaleiro do capítulo 19, não é? O fiel verdadeiro. Então, olha que interessante. Começa com o cavalo branco, no capítulo 6, a grande tribulação, lá o período tribulacional, e lá no 19 também encerra com o cavalo branco. Que legal isso, né? Então, fica aí para vocês os tipos de coroa, tá bom? Então, nós não vamos passar por esse desgoverno do anticristo, porque a igreja já terá sido arrebatada. Seguindo, a gente tem, ó, além de ele usar na cabeça uma coroa, ele tem na mão uma foice afiada. Então, essa foice, gente, é semelhante a uma faca de poda, tá? Onde o agricultor usava no contexto aqui para podar a videira e para colher os seus frutos. E ela indica julgamento, indica aí essa separação entre os falsos adoradores do Senhor e os verdadeiros no final dos tempos, isto é, na consumação dos séculos. Mateus, capítulo 13, dos versículos 39 ao 43, dizem, olha aí, ó, o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o quê? A consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Então, o versículo 40 ele diz, ó, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Então você vê que foice está relacionada com essa colheita que se refere à consumação dos séculos. No versículo 41, ele continua dizendo, ó, mandará o filho do homem os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos todos os escolhidos e os que praticam a iniquidade. Aliás, desculpe, gente, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Então, ele vai fazer uma ceifa, igual eu falei, uma separação daqueles que são os falsos e os verdadeiros. E note que o que vai impedir as pessoas de estarem com Cristo por toda a eternidade é a prática da iniquidade. Porque tem muita gente, muitas vezes, que vive
presa acreditando que é o seguinte, se eu pecar agora, Jesus voltar daqui 5 minutos, eu fico. Não é isso. O que fará as pessoas ficarem aqui é a prática dessa iniquidade. Lembra que lá em Mateus, não me recordo onde, Jesus falou assim, ó, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tá bom? Seguindo, a gente tem aí o versículo 42, ó, o que vai acontecer quando ele fizer essa ceifa? E os lançarão na fornalha de fogo, e haverá lágrimas e ranger de dentes. E o 43, ele diz, ó, então os justos resplandecerão como o sol, né, no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então ele está falando para a gente espiritualizada aqui, ó, pessoas que têm os dois pares de ouvidos, o natural e o espiritual. Como estão os seus ouvidos espirituais? Tem muita gente que é boa, né, com o ouvido natural, ouve muita coisa que não deve, e por consequência disso, fala coisas que não deve também. Agora, aquilo que deve ouvir, que é a revelação da palavra de Deus, é a pessoa não está atenta. No culto ela está fazendo coisas que não tem nada a ver, ela está mexendo no celular, não fazendo algo que não se relaciona com a atividade do culto, enfim, ela está fazendo um monte de coisa, mas não está com seus ouvidos espirituais abertos. Depois ainda quer que Deus abençoe ela. Não, porque Deus tem que me abençoar, porque é isso, porque aquilo outro, né? Provérbios, acho que é o 28:9, fala assim, ó, aquele que se recusa de ouvir a lei, também, quando você clamar, não vai ser ouvido. Acho que é o 28:9. Depois você que é beriano aí, confere para mim, por favor. Tá? Em relação à foice, nós ainda temos lá outros versículos que ela aparece. Isaías 2:4, o Joel, o Miqueias, tá bom? E o Marcos capítulo 4, versículo 29. Então vai ser uma colheita, gente, rápida, porém completa. Isso que o Senhor Jesus vai fazer. Essa expressão foice aparece 12 vezes na palavra, não é? Sendo que 7 delas está no Apocalipse. Maravilha, pessoal? Vamos em frente. Aí nós temos, ó, o capítulo 14, versículo 15, que diz: outro anjo saiu do santuário. Então, é importante a gente mencionar que o foco nesse versículo aqui é Deus. Por quê? Né? O foco é o seguinte: é Deus mandando esse anjo, né, falar por intermédio dele. Tá? Então, Deus fala, ó, vai lá e fala isso. Isso é isso que o versículo está dizendo. Por que a gente tem que deixar claro? Pelo seguinte, ó, porque esse anjo, ele vem gritando, ou seja, falando em alta voz para aquele que se assentava sobre a nuvem, ou seja, para Jesus. Então, um anjo comum não dá ordens para Jesus Cristo, não fala para ele o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, certo? Principalmente nesse contexto aqui, ele já sabe o que ele tem que fazer. Né? Então, aqui é uma palavra de Deus que vem com Deus Pai, que vem para o Filho, para que ambos juntos executem o que precisa ser realizado, tá bom? Então é isso que está acontecendo. Então, Deus que deu a ordem, né, para iniciar o julgamento dos últimos dias, aí, a consumação do século. Pois bem, aí a gente vê então, segue dizendo, que ele deu a ordem para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, ou seja, faz a colheita, começa agora, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já está o quê? A seara já amadureceu. Então, fica claro que chegou o momento correto de fazer isso. Então, o tempo é uma coisa, ó, chegou o tempo. Aqui ele deixa claro que chegou a hora, ó, é o momento. Uma coisa é chegar o tempo, outra é chegar o momento. Tá? Tem contextos na nossa vida que nós estamos no tempo de tomar determinadas decisões, mas não está na hora ainda. Nós precisamos discernir isso, porque senão a gente mete os pés pelas mãos, como já fizemos tantas vezes. Olha o que diz Joel, capítulo 3, versículos do 11 até o 13. Ó, apressai-vos e vinde todos os povos em redor. E façam o quê? Vocês vão se reunir, vocês vão se congregar. Para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Então Deus está falando de uma guerra que iria acontecer, que vai acontecer lá na frente. Levante-se as nações e sigam para o vale de Josafá. Né? Porque ali, o que ele vai fazer ali? Ele vai se assentar para julgar todas as nações em redor. Então isso não aconteceu ainda. Então, ele está mencionando aqui, gente, a batalha do Armagedon, que está mencionado aqui, está citado lá em Apocalipse 16, 19, do 11 ao 21, enfim, ele está mencionando esse aspecto aqui. É por isso que esse fato aqui, é por isso que quando a gente estuda os profetas menores, nós temos que ter clareza que alguns versículos que estão lá, eles vão se cumprir uma parte
imediatamente naquele contexto de cativeiro, libertação de cativeiro, etc, etc, mas tem partes deles que vão se concluir, vão se cumprir só lá na frente, na consumação dos séculos, como é o exemplo desses versículos de Joel. E aí, ó, o versículo 13, ele usa aquela expressão que está lá no Apocalipse, ó. Lancem o que, gente? A foice, tá vendo? Pois por que eu vou lançar a foice? Pois a colheita está madura, isto é, chegou a hora. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é o que, pessoal? A maldade dessas nações. Então, esse vai ser claramente o contexto final da grande tribulação, da consumação dos séculos, tá vendo? A maldade daqueles que estiverem aqui vivendo com o anticristo, sobre o governo dele, vai aumentar e muito. Então, para aqueles que pensam que hoje o mal já aumentou, você imagina nesse contexto aqui, então, vai ser muito maior, porque a própria Bíblia está dizendo, ó, grande é a maldade dessas nações, ou seja, o povo vai ficar ruim cada vez mais, tá certo? Agora, seguindo aqui, vamos para o último versículo, o 14:16. Olha aí, ó. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, quem? Jesus, que vai vir como juiz, passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi o quê? Ceifada. Então, pessoal, ele veio para. Ele virá, não é? Todo olho vai ver, ele vai virar para executar essa colheita, vai separar justos de ímpios, justos de pecadores, tá bom? Então, tem gente dizendo aí que é pecador, né, meu irmão? Você não é pecador, você é um justo, porque os pecadores serão destruídos. A Bíblia fala isso lá em Isaías, tá bom? Tá dizendo, acho que é o 1:28 que fala isso, se não estiver enganado aqui, tá certo? Avançando, então a gente percebe que vai haver uma separação de justos e ímpios, tá? O tempo já havia chegado e hoje, o que Deus está fazendo? Por que ele já não executa isso agora? Porque a misericórdia dele está esperando. Muitas vezes nós não temos misericórdia, a gente quer executar as coisas na hora, mas Deus não é assim. Ele tem uma misericórdia muito mais ampla que a nossa, que a nossa mente não entende. Não é? Lamentações capítulo 3, versículo 22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Olha o que diz aqui em João capítulo 4, versículo 35. Olha lá o que Jesus falou. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Olha o que ele fala. Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Então, enquanto os olhos dos homens, naquele contexto ali, e hoje também, é limitado, está falando, né? Ó, ainda falta um tempo para isso acontecer, o Senhor está dizendo o seguinte: ó, eu já estou vendo isso acontecendo. Por quê? Porque ele pratica Romanos 4:17, isto é, ele chama as coisas que não são como se já fossem, ele chama a existência as coisas que não existem. Então, aqui em João capítulo 4, um bom exemplo disso. Tá? Então, essa ceifa que vai acontecer lá na frente é um filme que Jesus Cristo, que Deus Pai já assistiram antecipadamente. Tá? Então, já está tudo muito claro para eles o que vai ocorrer. E aí, eu vou encerrar nossa aula por aqui. Queria agradecer você que me acompanhou. E você já sabe que eu não posso deixar de fazer aquele convite especial para você que está me assistindo aqui, né, para que você entregue a sua vida para Jesus Cristo. Olha, o arrebatamento da igreja está perto. Claro que nós não sabemos quando vai ser, pode ser a qualquer momento, vai ser no piscar de olhos. Então, de repente, você está me ouvindo aqui e está falando: ah, não, depois que eu fizer isso, eu fizer aquilo, deixa eu curtir minha vida primeiro, ah, depois eu vou para a igreja, entendeu? Isso aí não vai acontecer agora. Faz mais ou menos 2.000 anos que estão falando isso e não aconteceu ainda, então vai levar um tempo. Olha, muito cuidado, porque está cada vez mais próximo. E outra, você pode morrer. E eu também. Isto é, Jesus Cristo volta só para você ou só para mim. Uma vez que você morre, não tem como fazer mais nada. Enquanto há vida, há esperança, mas depois disso já era. Então, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, fale com os irmãos da igreja, ou vá até um líder espiritual, diga que você deseja entregar a sua vida para Jesus Cristo, você quer caminhar com ele, quer começar a aprender mais sobre a Bíblia, deixar que a transformação da palavra do Senhor entre na sua vida, entre na sua casa, na sua família, enfim, para que haja mudança para melhor. Aqueles que se aproximam de Deus nunca pioram. Tem pessoas, às vezes, na sua convivência, que você se aproximou delas e você piorou.
Porque os maus hábitos, sabe, dela te influenciaram. Né? Então, com Deus é diferente. Certo? Com Deus é diferente. Você se aproxima dele, ele não vai, a sua vida não vai piorar. A sua vida vai melhorar. Muitas vezes nós passamos por processos, né, de aprendizado que nos levam a situações difíceis, mas no final a nossa vida melhora, porque a gente cresce, o Senhor nos galardoa, o Senhor nos surpreende nesse processo, tá bom? Ao contrário dos homens que muitas vezes te prometem um monte de coisa, sua vida piora com eles, e depois, quando você está no momento muito difícil, ó, eles viram as costas e vão embora. Com Deus é assim, tá bom? E para você, meu irmão, que já está na caminhada com o Senhor, eu digo aí, ó, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, diz lá que ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Então você precisa entender o seguinte: nós estamos aqui para praticar obras para o reino de Deus, né? Estamos aqui para colocar em prática o nosso chamado. Já existem obras preparadas para andarmos nelas, conforme dizem Efésios 2:10. Tem muito cristão que está vivendo apenas para si próprio. Então, quando eu deixo de viver, quando eu vivo muito mais para mim mesmo e muito menos para Deus, obviamente, né? Eu estou me afastando do propósito pelo qual ele morreu na cruz. Ele morreu para aqueles que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu, por eles morreu e ressurgiu. Então, como é que está o teu chamado, o teu ministério? Você está se afastando, de repente você enriqueceu, né? Olha que coisa boa, ficou rico materialmente, mas pobre espiritualmente. Entende? Então, seja rico materialmente, mas seja rico também, seja muito mais rico, seja bilionário, trilionário espiritualmente, porque é isso que vai te dar forças para poder se manter em pé nos momentos difíceis. A sua riqueza ou aquilo que você considera que é muito importante não vai te salvar, não vai aliviar a depressão que muitas vezes você pode estar enfrentando, a doença na família, etc, etc. Entendeu? Os recursos são limitados e o nosso Deus é ilimitado. Gente, fiquem na paz do Senhor Jesus. Vamos seguindo aqui no nosso desafio. Ainda tem bastante coisa para nós estudarmos. E até a próxima videoaula. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.